Olá a todos e a todas. Eu me chamo Cibele Vasconcelos de Oliveira. Eu sou professora no programa de pós-graduação em Economia e Desenvolvimento da Universidade Federal de Santa Maria, localizada no coração do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. É com muita alegria e muita satisfação que eu participo esse ano do Congresso Praxis. Agradeço a oportunidade de poder aqui socializar os resultados do trabalho desenvolvido pelo grupo de pesquisa DISGOS, que vem debatendo as questões relativas ao desenvolvimento, à governança, à sustentabilidade e, sobretudo, sobre as tecnologias sociais. Então, encaramos as tecnologias como um dos vetores à transformação social, uma vez que emana da própria comunidade, da própria população e tem contribuído para a solução de várias demandas e necessidades da nossa população, tanto as questões relativas às produções, quanto também outro perfil de problemáticas. Então, esse é um espaço importante de valorização e socialização das tecnologias sociais que têm sido aí criadas e replicadas pelos grupos sociais. Especialmente a minha fala hoje, ela vem no sentido de socializar os resultados do projeto intitulado Inovação e Tecnologias Sociais, Transformação e Criatividade em Experiências Populares de Geração de Trabalho e Renda no Rio Grande do Sul. Esse foi um projeto que esteve vinculado à chamada pública número 36, que foi lançado lá no ano de 2018 pelo CNPq e em parceria com vários ministérios do governo federal do Brasil. Então, naquela oportunidade, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação fomentaram financeiramente os projetos vinculados à avaliação, desenvolvimento e replicação de tecnologias sociais. E a ideia é que houvesse, então, um desenvolvimento social por meio da promoção das tecnologias sociais. E, da mesma forma, houve um compromisso com o desenvolvimento tecnológico e científico do país, e por isso, então, que cerca de 60 trabalhos em nível nacional foram fomentados. O nosso projeto, ele foi um projeto de avaliação de tecnologias sociais, sobretudo aquelas vinculadas à promoção de sistemas agroalimentares sustentáveis. Então, a nossa proposta, ela focalizou as iniciativas de promoção da agricultura de base agroecológica e temas correlatos. Importante frisar que esse projeto ele foi executado por diferentes agentes, tanto vinculados à Universidade Federal do Pampa, e aqui menciono a participação do professor Marcelo Pulpo, do curso de Educação do Campo, do campus de Dom Pedrito, e também a participação da professora Alessandra Troian, que participa hoje do PPG Administração no campus de Santana do Livramento. A Unipampa foi nossa parceira na figura dos professores que mencionei, estando aí em conjunto com a Universidade Federal de Santa Maria na proposição das ações dessa iniciativa. Aqui na UFSM participaram a professora Rita Inês Pauli, que coordena o grupo de pesquisa DISCOS, e também a professora Edinalva Félix das Neves, que foi uma das idealizadoras desse projeto e hoje participa da Associação Brasileira de Ensino, Pesquisa e Extensão em Tecnologias Sociais. Mencionei a equipe, eu vou chamar assim, técnica do projeto, mas gostaria de valorizar sobremaneira os agricultores e agricultoras que fizeram parte do projeto
incluindo os produtores vinculados à Feira Ana Primavera, que é um grupo que realiza a comercialização de produtos orgânicos na nossa universidade. Já foi um projeto de extensão da nossa universidade, mas hoje é um grupo autogestionário aí de sujeitos que estão comprometidos com o desenvolvimento sustentável. Também agricultores e agricultoras vinculadas à cooperativa Projeto Esperança, com Esperança, também localizado aqui na nossa cidade. E indígenas do Parque Guarita, localizado mais ao norte do nosso estado, mas que estão vinculados aí ao curso de Educação do Campo. Além desse público que aparece aqui na foto, né, que foram todos bolsistas e atuantes no projeto, nós tivemos também outros grupos, né, outros indivíduos participantes que eu menciono em seguida. Só para complementar a discussão acerca de quais são os participantes da iniciativa, eu gostaria de conceituar a nossa atuação no sentido de apresentação do objetivo do projeto. Nós tivemos como principal propósito a avaliação das múltiplas experiências de inovação e tecnologia social no estado do Rio Grande do Sul. Esse debate é face às experiências de outras regiões ou mesmo de outros países. Então, nos propomos a mapear e analisar as tecnologias sociais nos territórios prioritários do Rio Grande do Sul. Interessante perceber que esse projeto ele focalizou os territórios em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Essa era uma demanda da chamada Pública 36. Então, foram mapeados os territórios prioritários em todo o país, ou seja, aqueles territórios com altos índices de pobreza, baixa empregabilidade, enfim, baixos índices de desenvolvimento humano. E por isso, então, as propostas deveriam focalizar esses territórios no sentido de visualizar e potencializar as iniciativas de superação das mazelas enfrentadas por esses territórios. Então, nós focalizamos as atividades aqui no Rio Grande do Sul, mas ainda vinculadas, né, a essas áreas economicamente deprimidas. Além do mapeamento das tecnologias sociais, nós buscamos identificar o potencial de replicação dessas tecnologias. E para isso, então, nos propomos a sistematizar e difundir os resultados dessas tecnologias sociais com vistas à replicação por outros grupos sociais. Também nos propomos a construir um grupo de investigadores e sujeitos comprometidos com as temáticas do desenvolvimento, da sustentabilidade, numa perspectiva de atuação para a transformação social. Trago aqui para explicitar, então, os nossos territórios de avaliação, né? Um mapa para indicar quais foram os territórios que nós trabalhamos, por uma questão de operacionalização e execução das ações do projeto, focalizamos os territórios em torno da sede da nossa universidade, que fica bem no coração do Rio Grande do Sul, na região central do estado. Então, além do município de Santa Maria, realizamos análises nos municípios da dita quarta colônia de imigração italiana. Além disso, discutimos a realidade da fronteira oeste do estado, na região de divisa com o Uruguai. Então, realizamos análises em Santana do Livramento, onde há um campus da Unipampa. E esse território é particularmente importante porque existem vários assentamentos de reforma agrária. Então, nas últimas décadas, essa foi uma região em que o movimento do sem terra
atuou de forma bastante intensa e lá presente, então, várias iniciativas de reforma agrária. E também focalizamos a análise no território mais ao norte do Rio Grande do Sul, onde está localizado o Parque Guarita, que é um território indígena, tá? Então, lá, vários acadêmicos e acadêmicas do curso de Educação do Campo partilharam conosco, então, as ações desse projeto. Então, de forma geral, trabalhamos com agricultores e agricultoras de vários grupos sociais presentes nesses territórios que mencionei, a incluir aqueles participantes da Feira na Primavera, do projeto Esperança com Esperança, uma cooperativa, também agricultores, produtores, né, da Casa de Economia Solidária de Santana do Livramento e vários assentados da reforma agrária. Dentre os resultados do projeto, é importante mencionar que nós tivemos um esforço bem importante de coleta de dados, que incluiu a realização de visitas às propriedades rurais, envolveu a realização de entrevistas, aplicações de questionários, todo esse levantamento de dados, toda essa pesquisa de campo, permitiu, então, a avaliação das tecnologias sociais e, por consequência, a avaliação do seu potencial de replicação. Para difundir e sistematizar os resultados da nossa pesquisa, nós realizamos a produção de materiais bibliográficos que foram comunicados tanto no formato de cartilhas, de artigos científicos e também proporcionou a produção de 2 livros que estão disponíveis aí a serem acessados pela população. Um dos produtos interessantes do nosso projeto foi a produção de 2 materiais audiovisuais, um que foi de autoria de uma bolsista do nosso projeto, e outro que a gente gostaria aqui de valorizar é um documentário criado pelos próprios agricultores e agricultoras que participaram do projeto. Então, esse foi um dos produtos e comunica justamente as tecnologias sociais desenvolvidas por esses públicos, tá? Nós também realizamos alguns eventos e debates sobre as temáticas relacionadas à sustentabilidade, desenvolvimento regional e tecnologias sociais. E aí, o que eu gostaria hoje de socializar tem relação com as iniciativas que foram identificadas nesses territórios prioritários. Então, as principais tecnologias envolviam processos, técnicas ou metodologias desenvolvidas para a produção e ou comercialização dos produtos de base agroecológica aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, citamos aqui várias técnicas de produção, incluindo a reutilização de materiais produtivos, né, entre cultivos, adubação orgânica, a produção de novos maquinários, adaptação de maquinários para as produções desenvolvidas nas propriedades, que em geral são produções diversificadas, né? Então a gente tem uma diversificação nas propriedades visitadas. Também várias iniciativas de mobilização social, exemplo da criação da OCS Coração Agroecológico, da CSA, e também de espaços de comercialização de produtos, como a Casa da Ecosol, o Feirão Colonial. Então, foram todos exemplos de iniciativas em tecnologia social emanadas da própria população e que permitem com que esses públicos se diferenciem em termos de sistema de produção, que possam gerar trabalho a partir dessas tecnologias sociais e, por isso, mudarem, né, a realidade desses territórios. Eu trago aqui para exemplificar algumas dessas tecnologias que nós avaliamos, a exemplo daquelas que foram percebidas na família Busque.
Essa família, então, ela vive no interior do município de Dona Francisca, nessa região da 4ª Colônia de Imigração do Rio Grande do Sul, e apresenta várias iniciativas aí, vinculadas à aplicação e desenvolvimento de tecnologias sociais. Cito as bioconstruções na propriedade, exemplo do telhado verde, que cobre a residência da família, que permite o desenvolvimento de um sistema orgânico aí de climatização da casa e também de aproveitamento dos materiais disponíveis na própria natureza. O desenvolvimento dessa máquina aqui ao centro do nosso slide, que é uma máquina adaptada pela própria família para descascar o arroz. Então, uma das tarefas árduas da família é realizar o processamento do arroz que eles cultivam na propriedade. Então, eles realizaram uma adaptação dos maquinários presentes na região para poder, então, dar cabo a esse processo de descascar o grão. Então, são exemplos aí de iniciativas que são desenvolvidas pela própria família e que lhes permite aí maximizar o tempo de trabalho no cultivo do arroz, que lhe permite ter uma condição de vida aqui mais agradável na medida em que realiza a bioconstrução. Também cito aqui um outro exemplo, né? Nesse caso aqui, uma família localizada no interior do município de Santa Maria, a família Becker, que consorcia vários tipos de cultivo, exemplo da horta e também do manejo de aves. Então, eles criaram uma gaiola volante para poder executar várias tarefas ao mesmo tempo, né? Nós temos o controle de pragas e adubação das hortas, uma vez que as galinhas circulam nessas gaiolas na horta, então há a possibilidade de consorciar a produção de hortaliças com o próprio manejo das aves, né? E ao mesmo tempo isso dá um maior conforto aos animais à medida que eles não ficam presos num só espaço, né? Então eles podem se alimentar em vários espaços da propriedade. Um outro exemplo de tecnologia social é o próprio feirão colonial, que está vinculado aí à cooperativa Projeto Esperança com Esperança. Então, esse feirão ele acontece todos os sábados e é uma iniciativa de todos os produtores e produtoras vinculadas à cooperativa, para além de um espaço de comercialização do que é cultivado em cada propriedade. O feirão colonial é também um espaço para que esses produtores possam compartilhar saberes, um espaço formativo e um processo de aproximação desse público que está comprometido aí com sistemas agroalimentares sustentáveis. Tenho várias outras tecnologias a mencionar, né? Fica aqui o convite para que possamos continuar esse diálogo em outros espaços. Gostaria de agradecer, em nome de todo o grupo que participou do projeto, a oportunidade de nós podermos comunicar os trabalhos e principalmente toda essa riqueza que está presente nos territórios de várias regiões, né? Especialmente desse público que nós contatamos. Então, há várias iniciativas importantes aí para a geração de trabalho, para a solução de problemas produtivos. Então, espero que todos possam reconhecer essas experiências, uma vez que elas possibilitam a transformação desses espaços. Agradeço a atenção, deixo o meu contato aqui para que nós possamos continuar o diálogo em um momento oportuno. Obrigada mais uma vez e felicidade a todos.